Ok, no módulo anterior nós falamos sobre os vários tipos de veículos e aqui será dado um enfoque especial ao veículo autônomo. As considerações iniciais que nós temos que levar ao desenhar ao projetar, partindo do zero, um deles é ligado à questão física. Nós temos que avaliar, as dimensões do veículo dentro do ambiente que ele vai trabalhar. Então, se você está desenhando um veículo, por exemplo, para trabalhar num rio, a gente tem que considerar, levar em questão como transportar esse veículo e se há alguma restrição no transporte desse veículo. Se ele for muito comprido, você terá certas dificuldades para o transporte dele. Se você está pensando em desenvolver um veículo para fazer uma inspeção numa tubulação, você já tem restrições físicas aí das dimensões. A questão também peso, objetos muito pesados, demandam uma logística, um custo para a movimentação e mesmo para o ensaio, você precisa içar o veículo, levar até uma certa plataforma, fazer as modificações, seja de código ou de equipamento, novamente içar ele, colocar na água. E quanto mais pesado, mais cara é essa movimentação. Outra questão muito importante é a fonte de energia. A gente pode usar diversas fontes de energia, existe desde bateria de chumbo, bateria alcalina, células de combustível. Isso acaba refletindo no peso do veículo, nas dimensões do veículo e também na autonomia do veículo. Então, isso daí também precisa ser levado em conta. Há questões também ligadas à operação do próprio veículo. No caso, como optamos por um veículo autônomo, existe uma questão importante, a questão do controle da navegação, controle da atitude, que é a postura do veículo na trajetória, e a própria questão da navegação do veículo, que será visto mais à frente. Outra questão é a carga que vai a bordo do veículo. Então, desde sensores, equipamentos, câmeras, todos eles têm peso e dimensões, outros equipamentos que você queira levar a bordo. Então, aqui nós temos um modelo, uma estrutura, por exemplo, usada no caso de um veículo, de um AUV. Então, perceba que as questões físicas aqui, a dimensão, a massa, a questão, a preocupação dele é a estabilidade, sistema de propulsão, a instrumentação, como foi feito, a medida da posição, quantos graus de liberdade o veículo dispõe, questão de controle, sistema de computação, vídeo, os braços, suporte à carga a bordo. No caso aqui é um veículo autônomo, mas também ele tem um umbilical aqui, então no caso é um rover. Um outro parâmetro aqui usado, por exemplo, o autor dividiu em missão, e aí ele dividiu nesses sistemas aqui que são envolvidos diretamente com a navegação do veículo. Sensores, planejar a missão, modelagem do mundo, como que é feito, a fusão dos dados do sensor. Então, vê que ele já dividiu em 4 blocos, e aí teve a preocupação com a parte de hardware do veículo. A plataforma, como que é feita, o casco, propulsão, a potência, questões de emergência na estrutura,
sensores do veículo, então vejo termo de navegação, para detecção de obstáculo, autodiagnose para verificar, monitorar o funcionamento dos seus sistemas, a comunicação, a parte de logística é extremamente importante. Lembre, fazendo um veículo extremamente grande, requer custos para a operação, movimentação, reparo, tudo isso acaba refletindo. A simulação, a questão de você simular, verificar um novo sistema, por exemplo, no veículo, simular para verificar antes de pôr à prova, e a interface do usuário, como que é feita. Muito bem, nós temos aí diversas aplicações para os veículos autônomos. Pode ser desde científica, por exemplo, mapeamento do fundo. Nós temos algum evento no oceano, no rio, e aí a gente poder colocar os veículos para verificar esses eventos. Amostras geológicas eu posso fazer com que o veículo vá até um fundo, coleta materiais, rochas ambientais, monitorar vazamento de produtos fósseis, ou às vezes um derramamento de algum produto no líquido, colocar um veículo para monitorar o ambiente, fazer inspeção de estruturas submersas, questões militares, fazer varredura de minas d'água ou colocar minas d'água, minas submersas em ambientes. No caso da indústria de petróleo, fazer uma inspeção, fazer um levantamento submerso, acompanhamento de construção, manutenção de estruturas submersas, inspeção de cascos de navios, inspeção de estruturas nucleares, inspeção de comunicações subaquáticas. Pode ser usado também para entretenimento, para pesca, enfim, tem diversas aplicações. Um exemplo aqui, por exemplo, o NOAA, que é um instituto americano que tem aqui, sinaliza esses pontos que são já locais nos quais eles já fizeram inspeções subaquáticas. Por exemplo, no caso do NOAA, aqui uma inspeção, imagens de vida marinha. Ou com montagem de mosaicos, ele tira uma sequência de fotos e monta essa estrutura. Inspeção de estruturas, que tem uma estrutura deformada, falhas. Muito bem. Também, quando a gente vai definir um veículo autônomo, a gente precisa saber que tipo de grau de autonomia eu quero. Por exemplo, eu posso, nível 1, eu tenho um ponto de partida, ponto de chegada, e eu desenho uma trajetória, o usuário já desenha uma trajetória para o veículo. Então, nesse tipo de nível 1, essa trajetória já está pré-definida e o veículo, aqui, seus propulsores, a missão dele é seguir essa trajetória. O nível 2, o usuário define ponto inicial, um ponto 1, um ponto 2, e o ponto de chegada aqui. E o veículo, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar a trajetória. Então, esse veículo vai, inicialmente, a priori, ele vai desenhar uma trajetória nesse sentido. Agora, vamos considerar que, nesse caminho, eu tenho um obstáculo aqui. Então, o veículo vai seguindo essa trajetória. No momento que ele vem para cá, ele identifica essa trajetória, esse obstáculo, e aí
por meio dos seus sensores, né, identifica esse obstáculo, e aí ele redesenha uma trajetória, e aí o veículo segue essa trajetória, ou contornando, ou passando por baixo ou por cima, enfim. O veículo tem essa autonomia de identificar um obstáculo e redesenhar uma nova trajetória sem interferência humana. O grau de autonomia 3 é diferente. Eu dou a missão para ele, né, que é sair de um ponto e chegar a um outro ponto. Eu defino, por exemplo, o ponto de chegada. E o veículo, por si só, ao ser colocado, já identifica o ponto inicial, já traça a trajetória. Se tiver obstáculos, ele já contorna. E se tiver outras atividades a serem feitas, registro, ele mesmo faz, ele tem esse grau de autonomia a fazer isso, né? O grau de autonomia 3 é mais complexo, é aquele que o robô é quase completamente independente. Para a gente fazer a navegação do veículo, né, a primeira parte do curso, né, que trata da concepção, né, então a gente precisa agora, né, quando vai desenhar a arquitetura de um veículo autônomo, uma parte extremamente importante é a navegação. É ele que vai controlar toda a movimentação do veículo. E a navegação depende de 4 importantes blocos. A percepção, na qual o veículo coleta dados que vão definir seu estado. Ele vai definir o estado em que o veículo se encontra. A segunda coisa que o veículo precisa fazer é se localizar com esses dados. Uma vez que ele tem dados, informações que dê a sua atitude ou a sua posição, ele tem que saber se localizar, ou seja, ele precisa saber mais ou menos, é como se tivesse um mapa, né, e se localizasse. Ou seja, vamos pegar um exemplo, nós temos uma pessoa andando num terreno. Em um dado momento ele para e usa um GPS. Então, ele vai ter informações da latitude e longitude. Então isso é a percepção que ele vai ter. Com base num mapa, ele vai marcar as posições e vai descobrir qual a posição ele está. A cognição é, por exemplo, ele sabe, ele tem que chegar até esse ponto, esse é o ponto de chegar. Então, imaginando que aqui tivéssemos uma montanha muito alta ou um lago, ele tem que saber que tem que fazer esse caminho aqui. Isso é cognição. E por último, ele tem que seguir essa trajetória, ele não pode se perder nessa trajetória. Então, isso daí é o controle de movimento. Basicamente, né, no que nós falamos no quadro anterior, a arquitetura genérica de um AUV segue mais ou menos essa linha. Nós temos aqui o ambiente, que gera todo tipo de sinal e informação e interage com os sensores do veículo. Esses sensores vão coletar uma série de dados. Então, esses dados precisam ser processados e, de certa forma, esses dados são usados para construir um modelo de mundo para o veículo poder se navegar. Ao mesmo tempo, esses dados formam um valor de julgamento, né? Serve de base de informação para que o veículo tome alguma decisão. Vá para frente, para trás, para a esquerda, direita. Esse valor de julgamento, né, gera um comportamento para o veículo
que vai agir sobre os atuadores. Geralmente, aqui dentro dessa geração de comportamento, nós veremos uma estrutura mais detalhada. Basicamente, ele tem que ter um controle de navegação aqui. Ele vai ter que ter, né, esse valor de julgamento, dentre as possibilidades de caminhos, escolher a que é mais interessante, que não gasta tanta energia, e aí gera um comando para ele. Um outro modelo que pode ser também usado é esse daqui. Nós temos um ambiente novo que estimula os sensores, né? Nós temos vários dados sendo gerados. Esses dados têm que ser fundidos, analisados, né? E transformados numa informação única que permita ao veículo se localizar, né? Além de construir o seu mapa. Com essa informação, né? Então pegamos os dados, vários dados, GPS, por exemplo, bússola, fizemos medida de distância e descobrimos que estamos aqui. Com isso, o veículo tem que traçar uma trajetória, fazer uma cognição, desenhar uma trajetória e seguir essa trajetória, né? Agindo sobre os